Na costa norte do Peru, entre o Oceano Pacífico e os Andes, há um vasto deserto. Por mais de 450 anos, este foi o lar de um reino cuja ascensão e queda é uma das grandes histórias não contadas das Américas. No coração desse deserto havia uma cidade. Chan Chan é uma daquelas raras preciosidades. Uma cidade pré-industrial. Uma cidade perdida no tempo porque foi construída e funcionava de uma forma completamente diferente das cidades que conhecemos hoje. Sou Jago Cooper e, como arqueólogo especialista na América do Sul, sempre fui fascinado pelos segredos e mistérios enterrados nas profundezas dessas paisagens inspiradoras e hostis. A história deste continente tem sido lembrada pelo Império dos Incas e pelos conquistadores espanhóis. Mas nesta série, vou explorar um passado mais antigo e esquecido. Vou viajar do litoral às nuvens em busca de civilizações antigas tão significativas e impressionantes como as de nenhum outro lugar na Terra. O reino de Timú dominou a costa norte do Peru por 5 séculos. Diante de algumas das condições climáticas mais extremas do mundo, seu povo transformou o deserto, construiu um oásis na areia e criou tesouros de ouro e prata. E eles acreditavam com tanta convicção no poder de seus monarcas e seus deuses que estavam dispostos a sacrificar crianças de seu povo. Bom, de 900 a 1400 depois de Cristo, esses súditos leais construíram um império. Um império que levanta tantas questões interessantes. O que os motivou a invadir seus vizinhos? Como eles construíram uma das maiores cidades pré-colombianas da América do Sul? E por que este, o primeiro império da América do Sul, desapareceu no deserto que ele conquistou? Eu adoro vir para a América do Sul. Há tantos tesouros arqueológicos não estudados aqui. Todo mundo já ouviu falar dos Incas, mas eles são apenas algumas centenas de anos de 12 mil anos de história deste grande continente. Há muito mais para estudar. E observando essas culturas perdidas, podemos ajudá-las a ocupar seu lugar de direito na história da América do Sul. Muito antes dos Incas, havia os Timus. E os Timus já foram reis. E com seus súditos leais, eles construíram o reino de Timú. Em seu auge, no século XV, esse reino se tornou um império, o primeiro na América do Sul. Se estendendo ao longo de 1000 quilômetros de deserto costeiro no que hoje é o Peru, ele era banhado pelo Pacífico pelo oeste e cercado pelos Andes a leste. Nesse terreno implacável, os Timus nos deixaram uma das maiores histórias arqueológicas da América do Sul. Negligenciados por séculos e expostos a fortes tempestades do deserto, permanecem os restos de uma verdadeira cidade perdida. Não dá para imaginar o que os primeiros europeus devem ter pensado, já ressequidos e confusos com o deserto, quando subiram a colina e viram isso. Esse é o Chan Chan, um dos maiores assentamentos de adobe do mundo. Um monumento às 35 mil pessoas que um dia viveram aqui. Eles começaram a construir a cidade no século X e continuaram a expandi-la por mais de 500 anos. Chan Chan é tão intrigante quanto as pessoas que a construíram. Em 20 quilômetros quadrados empoeirados não há um único centro ou estrada.
Muros, alguns com até 10 metros de altura, se elevam sobre você. Dentro deles estão os restos de 10 suntuosos palácios reais. Do lado de fora, centenas de habitações menores agora estão marcadas por alinhamentos megalíticos. Chan Chan é um quebra-cabeça arquitetônico intrigante que reflete a sociedade Timu. Mas quando os espanhóis chegaram a Chan Chan na década de 1530, eles estavam apenas interessados em tomar o ouro Timu e impor o deus cristão deles. As pessoas aqui estavam céticas em relação a Adão e Eva porque tinham seu próprio mito de origem, de que as pessoas comuns do povo Timu vinham de um ovo de cobre, e as da família real, ou as mulheres, de um ovo de prata, e os homens de um ovo de ouro. Para os Timus, a hierarquia era vista como pré-determinada. Todos aceitavam seu lugar nela, e no topo ficava um monarca todo-poderoso. Chan Chan era a sede do poder da família real Timu, portanto, o coração do império. Esta cidade, no deserto, é onde todas as decisões importantes eram tomadas. Em seus palácios, cercados de riquezas, a família real Timu organizava festas e sacrifícios e adorava deuses poderosos. Mas como uma cidade tão vasta, complexa e rica foi construída em um deserto? As pessoas são atraídas a esta costa há milhares de anos. Mas a origem exata desses povos costeiros é desconhecida. Os Timus tinham sua própria explicação de como chegaram aqui. E tudo começou no mar. Ao lado da cidade de Chan Chan está o poderoso Oceano Pacífico. Os espanhóis registraram uma história Timu de como os ancestrais deles navegaram pela costa de terras mais ao norte. Seja qual for a verdade dessa lenda, o Oceano Pacífico trouxe sustento às primeiras culturas da costa. Bom, eu vou sair para pescar com o Juan e o Luiz. Passado o surf, eu estou muito impressionado com a vastidão daqui. Estamos indo direto pelo Oceano Pacífico. Descendo a costa, você passa pelo Chile e desce até a Antártida. Aqui, do outro lado da extensão do Pacífico, você vai direto até a Austrália. Mas, como os Timus e os ancestrais deles descobriram, você não precisa ir muito longe para aproveitar a abundância do mar. Aqui na costa do Peru, você encontra um dos ambientes marinhos mais ricos do mundo. É o lar da corrente de Humboldt, que puxa água fria diretamente da Antártida, que é cheia de plâncton, peixes e vida marinha. E esse trecho do oceano alimenta as populações costeiras do Peru há milênios. Eu consigo entender por que esses povos costeiros tinham medo do mar. Muitos acreditavam que as divindades o controlavam, determinando o clima e a pesca do dia. E que tipo de peixe vocês esperam pegar aqui? Corvinata. Corvinata? Corvinata. É? Coisas assim. E é uma espécie de tubarão? Não. São peixes pequenos. Tá bem. Não. Tomara que a gente pegue alguma coisa, então. Os Timus eram mestres em tecnologia de pesca. Eles usavam anzóis, arpões e redes para tentar capturar suas presas. E agora vamos tentar conseguir isso. Me ajuda? Claro. Por aqui. As redes de pesca dos Timus eram feitas de algodão e os arqueólogos encontraram centenas de pesos de pesca em sítios arqueológicos ao longo da costa.
Os Timus acreditavam que seus deuses podiam agitar o oceano em tempestades e dotar suas criaturas de poderes sobrenaturais. Você vê muito pelicano em muitos dos frisos em Chan Chan e nos locais dos Timus. É um pássaro icônico para os Timus e eles foram usados na pesca porque ajudavam os Timus a identificar onde os cardumes de peixe poderiam estar quando estavam no mar. Quando chega ao outro lado da rede, há uma última boia. Pode soltar. Espero que uma rede pesada signifique muitos peixes. Que bom que tem um cara grande atrás de mim, porque tem que ter força para puxar isso aqui. Mas esta parte do oceano pode enganar. De tempos em tempos, as condições atmosféricas aquecem a água, matando seus nutrientes e forçando os peixes a procurarem comida em outros lugares. Isso não está acontecendo hoje. Mas não tenho certeza se os deuses estão conosco. Não Posso é puxar? muito, não. Pode. Puxa. É isso. Foram esses. Não é a melhor pesca de todas. A primeira vez é assim, né? É mesmo. Nossa escassa captura me lembra que os pescadores por aqui nem sempre podem contar só com o mar para alimentar suas famílias. As populações costeiras, incluindo os Timus, sabiam que os deuses poderiam mandá-los de volta à costa de mãos vazias. Eles tinham que se voltar para a terra também, se quisessem sobreviver. Mas abriga um recurso vital para salvar vidas. Atravessando as areias do deserto, há uma série de rios que trazem a preciosa água de degelo dos altos picos andinos. Compreender o ambiente dos vales dos rios é a chave para compreender a ascensão do Império Timu. Chegamos? É aqui então? É aqui. Ah, que legal. Bacana. Eu me encontrei com o arqueólogo Dr. Jeff Quilter para perguntar a ele como esses vales fluviais sustentavam os primeiros assentamentos na costa. Primeiros assentamentos, como era? Bom, o meio ambiente desempenha um papel no desenvolvimento de todas as culturas. O fato de termos esses vales fluviais que eram abundantes de vida cercados por desertos claramente afetou a forma como as culturas se desenvolveram, e foi nos vales dos rios. A propósito, os vales costeiros do Peru eram vistos como um exemplo desse grande fenômeno que parecia acontecer em todo o mundo, da origem das civilizações nos vales dos rios. Antes dos Timus foram os Moches, uma das culturas mais violentas e sofisticadas das Américas. Por mais de 600 anos, eles governaram o Vale do Rio Moche. Acredita-se que o declínio deles, por volta de 750 d.C., ocorreu após um evento climático extremo tão catastrófico que se passaram quase 2 séculos antes dos Timus surgirem no mesmo vale. Você acha que os Timus teriam se estabelecido se não fossem os Moches antes deles? Bom, todos nós construímos em cima do passado. Embora os motes tenham desmoronado em alguns aspectos, muito do que eles fizeram continuou. Vemos muitas continuidades. Às vezes são sutis, mas estão em algumas cerâmicas. Os sistemas de irrigação que foram desenvolvidos milhares de anos antes dos motes continuaram, foram expandidos pelos Timus. Então, estamos nos ombros de gigantes. Mais de 200 anos se passaram entre o fim dos Moches e o surgimento do Império Timus. Muitos desafios permanecem os mesmos. Um presente inestimável que os Timus herdaram dos Moches, seus tataravós, foi aquela alquimia de engenharia que transformou o deserto, os canais.
Os motes e seus ancestrais construíram canais por centenas de anos. Mas a escala e a ambição da engenharia Timu superaram tudo o que tinha sido feito antes. Eu vim para o Vale de Jequetepec, a apenas 120 quilômetros de Changchun, para ver como os Timus construíram seu ambiente. É difícil de acreditar, mas a terra por aqui já foi um deserto infértil. Então, eles basicamente pegaram a engenharia dos canais e aprimoraram a um nível inédito. O arqueólogo Dr. Luiz Jaime Castilho tem investigado como a terra foi recuperada. Essas evoluções. O que eu acho incrível é como a irrigação pode transformar uma paisagem desértica num solo verdejante e agrícola como este. Bom, você tem que estar atento a uma coisa, tá? Você viu os desertos aqui. Desertos aqui são desertos mesmo. Eles parecem com o Saara. Não. Digo, sem plantas, sem animais, sem nada. Então, se você colocar água aqui, sabe, você vai ter um deserto úmido. Não vai ter mais nada. Então, a questão é que um dos mistérios que temos é que os motes e os timus foram forçados a recriar constantemente o solo. Por puro esforço humano, canais de irrigação foram esculpidos na terra. Parece que milhares de toneladas de solo rico em nutrientes foram transportados para cá das bordas florestais dos vales. Sem maquinários nem rodas, inúmeros exércitos de homens e mulheres, ao longo de muitos séculos, transformaram as areias do deserto em campos férteis. Mas importar o solo foi apenas o começo da engenhosidade dessa população. Uma coisa que surpreende nos canais antigos é que eles serpenteiam muito. Não são retos como os nossos, eles serpenteiam. E provavelmente eles serpenteiam tanto assim porque eles queriam parar a água. Eles queriam fazer a água correr lentamente, bem, porque o inimigo do canal é a própria água. Se fluir rápido demais, vai cortar o canal. Então você quer que a água flua bem. A engenharia envolvida às vezes desafia a crença. Alguns canais têm um gradiente quase imperceptível de 1 em 10 mil. Durante os primeiros dias do reino, o povo Timu reconstruiu e expandiu a antiga rede de canais. Mas à medida que a população crescia, a construção do canal se tornou mais estratégica. Acho que os Timus provavelmente mudaram as regras, criando um canal maior que servia todo mundo e que claramente era controlado por eles. Este aqui, o canal mais alto, o mais longo, o mais largo. Dá para imaginar isso cheio de água escorrendo, sabe? É um rio. Ele coleta muita água e despeja tudo no deserto. Bom, este local tinha como... E conectando vales de rios separados a uma rede de aquedutos e canais, os Timus trouxeram essa água doce para os desertos. Milhares de engenheiros, operários e agricultores foram mobilizados em um esforço coletivo que capacitou a elite Timu a transformar seu reino em um império. Os Timus foram os únicos que organizaram toda a região em uma única organização política que foi gerenciada e administrada de forma central. Uma coisa que eles provavelmente aprenderam executando os sistemas de irrigação. Porque, sabe, os requisitos para a gestão do sistema de irrigação, de certa forma, imitam os requisitos para a gestão de um enorme território englobado pelo Estado. Então, é essa sociedade, essa é a incubadora das grandes sociedades complexas, ao meu ver, no Peru. Com os desertos irrigados, o povo Timu demonstrou gratidão oferecendo os frutos de seu trabalho à elite de Changchun como tributo. O excedente alimentou o crescimento populacional e aumentou o poder do Estado. Para os reis e rainhas de Changchun, canais de transporte e irrigação como esses desempenham um papel crucial na expansão e consolidação do império. Foi a capacidade deles de mobilizar e controlar a força de trabalho qualificada necessária para construí-los que transformou a quantidade de terras agrícolas disponíveis. Por volta de 1300 d.C., a terra arável sob o controle dos Timus tinha passado de 19 quilômetros quadrados a impressionantes 880 quilômetros quadrados.
Mas a Terra, assim como o mar, estava sujeita a eventos climáticos extremos. E à medida que a população aumentava, também aumentava o risco representado por condições catastróficas para o abastecimento de alimentos. Diante do perigo, parece que os Timus recorriam aos deuses. Em agosto de 2011, uma escavação em uma vila próxima de Tianchan esclareceu algumas coisas sobre a relação entre os Timus, seus deuses e suas crianças. Fui ao Museu de Tianchan para conhecer o arqueólogo Gabriel Prieto. O que ele encontrou o deixou surpreso e horrorizado. É muito Olá, prazer. Então, esses são os materiais de escavação. Esses são os materiais. Eu queria dar uma olhada. A gente pode pegar alguns? Tá, Aham, ótimo. Claro, vai, pode pegar. Legal. Eu tenho que ter cuidado. É uma grande responsabilidade encontrar um local como esse e começar a escavar. E proteger dos saqueadores. É isso aí. Como é que você começou a trabalhar? Quando o Gabriel começou a escavação, ele nunca esperou que veria o que estava prestes a encontrar. Eu fui chamado por um dos vizinhos que morava por aqui. Ele me disse que os filhos dele estavam brincando com crânios humanos. e ele disse, você devia vir pra cá e ver, você vai entender. Então eu vim com minha equipe e aí a gente acabou com essa escavação incrível. Eu vou te mostrar. Tem que tirar bem devagarzinho, com cuidado. Gabriel encontrou os restos mortais de 43 pessoas. Evidências dentárias que sugerem que elas tinham entre 10 e 14 anos. Meninos e meninas próximos da puberdade. Os primeiros sinais indicavam um assassinato ritualístico em massa. Deixa eu virar um pouquinho pra você ver melhor. Aqui, olha. Bom. Que interessante. Tá literalmente perdendo a cabeça. Deixa eu... Então isso é uma substância ocre, é isso? Tinta? Sim, é tinta vermelha. Como pode ver, passamos na parte superior do rosto aqui, ó. Certo. E nos lados. Então, basicamente, 50% dos crânios femininos que encontramos tem esse padrão. E você acha Além que disso, tem alguma coisa a ver com o ritual? Foi feito de propósito, tem sim. Pra mostrar que eram crianças especiais. Elas foram oferecidas por algum motivo especial. Mas, como arqueólogo, sei que enterros em massa podem significar muitas coisas. Minha nossa. E o que te faz pensar que elas foram sacrificadas, que não foram vítimas da guerra, sabe? Que tem esse contexto ritual. Bom, nós temos provas muito fortes de que o externo deles, na verdade, foi cortado ao meio. E então a caixa torácica deles foi aberta e é provável que isso fosse para extrair o coração. Entendi. Então você encontrou umas feridas de cortes em cada caixa torácica? Nós temos trauma de lesão nas caixas torácicas, principalmente no externo. Olha, basicamente o que eles fizeram foi cortar ao meio o externo. Tá vendo? É por isso que a gente vê um corte bem limpo aqui. E esse pedacinho aqui, eles cortaram assim. Depois abriram a caixa torácica para poder extrair ou retirar o coração. Trabalhando com todos esses indícios, Gabriel está trazendo respostas às perguntas de como essas crianças morreram e por quê. Já que você trabalhou no local, qual seria a sequência de eventos que levaram à morte dessas crianças? Bom, é possível que em algum momento eles tenham reunido todas as crianças em algum lugar aqui em Tianchan. Elas podiam estar em um armazém ou em uma praça grande. Elas deviam estar sendo alimentadas, sabe, com alimentos especiais. E então, em algum momento, talvez no período adequado, porque para um ritual é muito importante que a lua esteja na posição correta, então eles pegaram essas crianças e eles caminharam por todo o lado de fora de Tianchan e foram direto para esse local. Gabriel está aguardando mais testes para determinar se alguma dessas crianças era parente de outra. Mas ele consegue ver, por exames, que todas estavam bem e saudáveis. É impossível não pensar nos adultos que prepararam essas crianças para um destino terrível. Essas crianças, elas deviam ter pais. Você acha que elas foram separadas
de alguma forma, da sociedade desde muito cedo para romper essa relação entre criança e adulto, sabe? Digo, é uma coisa brutal de se fazer. Do ponto de vista de um antropólogo, olha, é muito possível que dar o melhor que você tem, seus filhos, seus irmãos, por um propósito supremo, provavelmente era uma coisa que era feita pelos parentes delas como uma tarefa muito importante. E provavelmente proporcionou a eles um status especial dentro da sociedade Timu. Parece que esse massacre de inocentes era exigido pelo Estado. Mas o que poderia ser tão importante que faria um Estado sacrificar crianças jovens e saudáveis? Eu acho que esse contexto é um indício claro de que as autoridades Timu estavam tentando controlar uma situação difícil. Porque nós encontramos uma camada muito espessa de argila que está por cima da areia. Então, fica claro que houve uma chuva muito forte logo antes desse ritual e depois dele. Isso faz a gente pensar nos deuses e na importância do panteão Timu aqui. E fica muito claro que esse sacrifício foi feito não apenas para parar as chuvas, que eram muito perigosas e prejudiciais para eles, mas ao mesmo tempo tem o que eu considero o mais importante deus dos Timu, que na verdade é uma deusa, é a deusa do mar. A deusa do mar, a mais importante de todas as divindades Timu, governava o mar e a lua. As duas forças indomáveis do ambiente costeiro. Essas crianças teriam sido mortas para aplacar sua ira? O sacrifício humano é algo incrivelmente emotivo. Não tem como fugir do fato de que assassinar brutalmente 43 crianças, arrancar o coração delas e abrir o peito delas é uma coisa difícil para a gente entender. Mas, como arqueólogos, temos que tentar compreender como isso podia ser culturalmente aceitável na época. Talvez até esperado das elites que governavam Chan-Chan. Gabriel remonta a imagem de um povo poderoso enfrentando o ambiente ao redor deles em desespero em meados dos anos 1300. O mesmo período em que um evento climático catastrófico atingiu a costa peruana. Ocorrendo periodicamente, mas nunca de forma previsível, esses eventos são uma calamidade na história do Peru. Os meteorologistas atribuem eles a um fenômeno intrigante que eles chamam de oscilação do sul, mais conhecido em todo o mundo como El Niño. El Niños são uma anomalia climática global que periodicamente pode transformar os padrões climáticos locais. As consequências aqui na costa do Peru podem ser chuvas torrenciais que transformam esta paisagem árida em uma torrente de água irrefreável. Na pior das hipóteses, El Niño pode trazer enchentes, secas, pragas de insetos e até ondas de doenças. Então, quando os Timus sobreviveram a El Niño de meados de 1300, talvez eles acreditassem que os sacrifícios haviam apaziguado a deusa do mar. Mas os danos aos canais de irrigação deles parecem ter encorajado uma nova política, uma menos dependente dos elementos naturais. Eles abandonaram a construção de canais e parece que perderam o interesse na atividade de irrigação que consumia muito tempo. Em vez disso, optaram por uma nova estratégia. Uma estratégia que traria mais riqueza e poder aos reis e rainhas de Timu. A construção de impérios. Ao longo da costa oeste da América do Sul, outras culturas, algumas muito mais antigas que Timu, cultivavam a terra e comercializavam com povos do interior do continente tão distantes quanto a atual Bolívia. Olá! E nenhum era tão poderoso quanto os mestres da costa. Os Timus levaram apenas 100 anos para quadruplicar o tamanho de seu território. O
vale do rio Lalete, perto da fronteira com o Equador, já foi o lar da cultura Lambayeque, que dominou a área desde a queda dos motes em 750 d.C. Essas estruturas erodidas já foram pirâmides imponentes. A partir daqui, a elite Lambayeque controlava um valioso comércio de metais preciosos e conchas, tornando esse local um alvo estratégico para os Timus. Este é Tucumí. Por séculos foi lar dos senhores Lambayeque, que construíram as 26 pirâmides monumentais aqui. Na verdade, toda essa paisagem foi construída pelo homem. Mas durante o século XIV, os Timus conquistaram Tucumí e construíram as residências de sua elite aqui, no topo das pirâmides sagradas. Dificilmente você encontraria uma demonstração mais clara de dominação. No entanto, após a invasão inicial, não há indícios de repressão violenta aqui. Então, como os Timus mantiveram seu poder? Cheguei a outra escavação, 22 quilômetros ao norte de Tucumí, onde mais informações sobre a estratégia dos Timus estão surgindo aos poucos. Aqui, no sítio recentemente escavado de Cerro Chapolo, temos uma perspectiva completamente diferente da vida dentro do Império Timu. A 250 quilômetros de Chanchan, este era o lar da elite Timu, enviada para cá para administrar as fronteiras do norte do Império. O arqueólogo Juan Martínez vem estudando os restos humanos e arquitetônicos no local. Que lindo! Mas que paisagem maravilhosa! Dá para ver o mar daqui? O mar está ali, dá para ver? Sim, sim. É muito lindo. Na época da expansão dos Timus, a expansão deles nesse local, qual seria o papel desse local para eles? Bom, este local tinha como função ser um centro político e administrativo na época dos Timus. Sabe, quando os Timus controlavam essa parte do Vale de Lalete. Então, tiveram que colocar ou construir um centro de onde eles podiam controlar todo esse território. Também podemos pensar nesse local como o último reduto da presença dos Timus no norte do Peru. Dominando o local hoje estão paredes de pedra formando uma série de círculos concêntricos na encosta. O que você acha da arquitetura desse local? Por que ele tem esses muros altos? Acha que era uma forma de defesa ou não? Era uma forma de defesa. Podemos considerá-lo um local fortificado da época, né? Quando os Timus trouxeram seus representantes para esse lugar, eles tiveram de tomar cuidados para evitar qualquer tipo de surpresa. A elite Timu estava se segregando e se protegendo. Mas, assim como em Tucumí, há indícios de que a ocupação do local foi pacífica. Não encontramos indícios de sacrifício ou de que alguém tenha sido morto com violência. Não temos até agora. Os únicos sepultamentos que encontramos parecem ter sido mortes naturais. E então achamos que, embora os Timus tenham se instalado aqui usando a força, mas eles respeitaram os costumes e tiveram um bom relacionamento com a população local. Isso explica por que os Timus não precisavam usar força para manter o controle. De fato, alguns arqueólogos pensam que os Timus compartilhavam o poder com a elite conquistada. As muralhas defensivas eram construídas para eles, assim como para os seus novos mestres. E em troca dessa proteção, uma nova estrutura da sociedade, metais preciosos e outros recursos valiosos fluíram de volta para Chanchan. Ao longo de cerca de 100 anos, a expansão de Timu transformou o reino. Antes, os Timus controlavam apenas o Vale Mote em torno de Chanchan. Mas em 1400, eles controlavam todos os vales fluviais ao norte e ao sul. E à medida que o poder dos Timus crescia, também crescia sua riqueza. Foi uma estratégia inteligente. Trouxe rotas comerciais lucrativas para o controle dos Timus e diversificou os recursos e suprimentos de alimentos do reino. Uma pólice de seguro crítica em um ambiente tão hostil.
E toda a riqueza, toda a abundância foi canalizada de volta para Chanchan. No início do século XV, Chanchan era o centro da família real. Um panteão de deuses poderosos e o império mais poderoso do Peru. Quem tiver dúvida é só levantar a mão, tá bom? Levem dúvidas pra casa. É a hora de perguntar. Hoje é um destino turístico popular. Séculos de tempestades no deserto apagaram muitos dos detalhes da decoração da arquitetura de adobe. Mas você ainda pode ter uma ideia de como deve ter sido. Todos esses desenhos e relevos que a gente vê aqui, toda essa parte de Chanchan, são muito bonitos, mas eles são todos feitos de fibra de vidro. Eles são reconstruções dos originais, usando fotografias da escavação original. Os visitantes adoram o complexo do Palácio Reconstruído. Mas, como arqueólogo, estou interessado nos restos autênticos, por mais desgastados que estejam. Quero saber como os complexos palacianos, os centros administrativos e as diferentes partes da cidade funcionavam juntos. Porque só assim vou conseguir entender de verdade como esse local se tornou o centro de um estado unificado. Quando você se aproxima da cidade pelo solo, você não consegue ver os palácios porque estão guardados atrás de muros imponentes que evocam uma sensação de poder e segregação. O arqueólogo Guilhermo Gonzalez explicou o papel dos muros na hierarquia Timur. Aqui parece que temos um centro para a elite dentro dos muros e, desse jeito, parece ter uma divisão entre as pessoas de dentro e as pessoas de fora dos muros. Sim, claro. A divisão está muito marcada e nós, como arqueólogos, vemos essas marcas, esses rastros, nós vemos exatamente na arquitetura, não é? Vemos que a arquitetura da nobreza, a arquitetura dos nobres, é a arquitetura em adobe, Sim. em barro. Enquanto a arquitetura do povo, a gente tem visto fora dos muros, onde podemos apreciar somente as bases das pedras, que provavelmente foram construídas com palha, com outro tipo de material vegetal, que hoje em dia não encontramos. Sim. Na arquitetura tem uma divisão marcada entre as pessoas de elite e as pessoas da população de fora. E qual é o motivo por trás dessa divisão? É a família? É um tipo de trabalho? Vemos que havia famílias reais, sabe? Então, as terras do Império eram controladas justamente por essas famílias. Eram controladas por essa elite. Então, através das terras, através da agricultura, as pessoas se sentiam protegidas para a sua subsistência. Então, é um pouco dessa relação que pode haver entre povo e a elite, sabe? Sei. Sociedades e a parte governante. Eu te pago tributo, mas em troca você dá proteção para a minha subsistência. Sim. A elite e as camadas inferiores podiam estar separadas por muros, mas ali havia uma relação recíproca de necessidade e recompensa. É difícil fugir da ideia de estrutura de classes quando discutimos as hierarquias de Chanchan. Mas um termo tão ocidental da era industrial parece não se encaixar nas sociedades antigas. A hierarquia Timur nasceu de uma visão de mundo compartilhada. Tudo, desde seus mitos de origem até a geografia do império, reforçava a hierarquia deles. O nível mais baixo, os pescadores e agricultores, vivia além dos limites da cidade. O nível seguinte, os artesãos, vivia mais perto do centro do poder, apertado nos espaços entre os complexos do palácio. Fora das muralhas deste complexo real, dá para ver um grande número de pequenas estruturas de um só cômodo, porque a elite dessa cidade antiga controlava toda a riqueza da região, o que atraía artesãos e trabalhadores manuais para virem morar aqui e ter acesso às matérias-primas de que precisavam dentro da cidade. Esses pequenos espaços, aglomerados entre os 10 palácios, já abrigaram até 90% da população da cidade. As condições aqui devem ter sido apertadas,
mas com certeza não era um gueto para uma classe de escravizados. Longe disso, arqueólogos desenterraram ferramentas que sugerem que os moradores dessas pequenas moradias eram artesãos muito qualificados. Os museus do Peru abrigam milhares de artefatos timus feitos por eles. Vasos com retratos que dizem ter sido inspirados em indivíduos da elite sugerem a relação integral entre poder e arte em Chan-Chan. Essas cerâmicas são monocromáticas e bem polidas, e você consegue ver os rostos olhando para a gente de mais de 500 anos atrás. Mesmo que essas cerâmicas sejam impressionantes e únicas, na verdade são os metais de Chan-Chan que tornam os timus tão famosos. Esses ornamentos corporais requintados eram mais do que símbolos de status para os reis e rainhas dos timus. Eram uma homenagem preciosa às forças que eles adoravam e temiam. Para eles, o ouro representava o sol e a prata representava a lua e o mar. Os timus eram mestres de ambos. Podemos ver imagens de monarcas trabalhadas no metal ao lado de figuras sagradas de felinos, pássaros e criaturas marinhas. Não é surpresa que os artesãos que tenham criado esses maravilhosos tesouros tenham sido recompensados por suas habilidades. A classe artesã de Chan-Chan tinha privilégios especiais. Eles podiam usar alargadores de orelha, se casar uns com os outros e serem enterrados em seus próprios cemitérios. Mas isso não era uma meritocracia. Os timus nunca esperavam ascender socialmente. Os artesãos que viviam entre as paredes do palácio eram autorizados a entrar, mas provavelmente não por muito tempo. Em Chan-Chan, os arqueólogos encontraram um grande número de depósitos, onde os espólios do reino eram guardados. Mas se os moradores quisessem ter acesso a um desses depósitos, eles teriam que caminhar por esses longos para serem trabalhados, e em troca traziam seus tributos às audiências. Para serem trabalhados, e em troca traziam seus tributos às audiências. Todas essas recompensas eram armazenadas em centenas de depósitos nos palácios e nas regiões periféricas. Os timus não tinham moeda, então esses depósitos eram como bancos, acumulando a vasta riqueza de todo o império aqui na capital. Todos os níveis da sociedade timu pareciam trabalhar juntos, dando e recebendo tributos. Mas todos pareciam saber a que lado dos muros do palácio eles pertenciam. A cidade é uma interpretação arquitetônica das crenças dos timus. Em outras palavras, tudo aqui foi construído ao redor e para a família real. Dentro dos complexos, os reis e rainhas de Chan-Chan hospedavam sacrifícios e festas que os súditos leais assistiam com admiração. Em seus depósitos, eles acumulavam o ouro e a prata. Mas havia uma coisa que nunca seria o suficiente para eles, que talvez eles valorizassem ainda mais do que o ouro. Para encontrá-la, vou voltar para a praia. Essa é a concha Spondylus, encontrada mais acima na costa, nas águas mais quentes e profundas do que hoje é o Equador. Para os timus, esta pequena concha era muito valorizada como símbolo de status. Cronistas espanhóis registraram que os timus acreditavam que a ostra dentro dela era o alimento dos deuses.
A concha de um rosa vívido adornava joias e artefatos preciosos dos Timus. Mas seu valor ia além de seu exterior vibrante. Ela com certeza tinha outras qualidades que as tornavam tão preciosas. Uma teoria bastante interessante é que durante as condições prolongadas do El Niño, as temperaturas da superfície do mar aqui teriam se elevado, fazendo com que as espôndilos descessem e viessem para a costa do Peru. Acredita-se que os Timus pensassem que a espôndilos tinha algum tipo de poder profético e que era o prenúncio da destruição. Como o próprio mar, a espôndilos seria dotada de poderes sobrenaturais. Talvez a elite de Chan Chan acreditasse que, com a espôndilos, eles poderiam adivinhar o destino deles ou prever a vontade da deusa do mar. Hoje em dia, as conchas espôndilos podem ser encontradas nos mercados turísticos do Peru. Um triste eco dos dias em que eram apreciadas pelo valor espiritual. Olá, Oi, como vai? Muito bem. São todas conchas espôndilos? Sim. Sim? Elas são muito lindas. Gostou? Sim, eu adorei. Como muitas culturas antigas, os Timus enterravam os mortos com seus bens mais preciosos. Vou ver o esqueleto de uma mulher Timu que foi escavado. Esses restos mortais podem trazer respostas sobre o verdadeiro valor dessas conchas enigmáticas. Em 2010, essa senhora de meia-idade foi escavada. E junto do corpo foram encontrados todos os seus bens funerários. Uma linda cerâmica Timu, belos objetos feitos de cobre, mas o bem mais valioso aqui, ela segura na mão direita. É uma concha espôndilos. Essas conchas... Não havia equipamento de segurança em Timu. Eles tiveram que mergulhar até o fundo do mar e retirá-las do fundo. E elas representam o item mais valioso da cultura Timu. O esforço humano para acolhê-las devia agregar um grande valor a essas conchas. Possuir uma dessas conchas marcaria seu dono como um indivíduo da elite na vida e na morte. De acordo com o relato de um conquistador, um cortesão caminhava diante do monarca Timu, espalhando pó de concha espôndilos pelo solo. Se alguma vez houve uma imagem de decadência, deve ser essa. Chan Chan era o lar de uma elite tão rica que podia registrar sua imagem em ouro. Uma família tão privilegiada que podia caminhar sobre uma concha de que os outros não conseguiam abrir mão mesmo na morte. A família real vivia nesses complexos contando suas conchas espôndilos, governando o reino, quase como os deuses que concedem e tiram a vida para o resto da população. Mas é claro que eles não eram imortais. E quando um governante morria, iniciava uma extraordinária cadeia de eventos. Em todo o Peru, a morte sempre foi vista como a continuação de uma jornada. Em Chan Chan, a jornada dos reis para a próxima vida começou com um ritual elaborado que foi retratado em um dos artefatos mais raros e extraordinários, não apenas no Peru, mas em toda a América do Sul. Eu mal podia esperar para vê-lo. Então é só desembalar esta caixa e dentro tem essas lindas estatuetas de madeira. E pela data, sabemos que são dos Timus. É muito raro encontrar artefatos de madeira preservados. É um privilégio olhar o interior e ver essas estatuetas de madeira representando uma cena de um enterro Timu. O nível de preservação aqui é incrível. Ainda dá para ver as cores da pintura na parte de trás dos frisos, mostrando os peixes aqui atrás. É lindo. O que vimos em Chan Chan é a incorporação física da ideologia Timu construída no próprio tecido da cidade. Esse artefato extraordinário reúne os ricos fios da cultura Timu em uma cena evocativa de vida e morte na capital. É realmente de tirar o fôlego. Aqui temos uma bela coleção de miniaturas, estatuetas de madeira que retratam o enterro de um Timu da realeza.
Encontradas em 1995, elas reforçam muitos dos detalhes que descobrimos com as crônicas escritas pelos primeiros espanhóis que chegaram aqui no litoral do Peru. Aqui dá para ver os restos mumificados do Timú da realeza sendo transportados em uma procissão funerária em direção ao complexo do palácio. Dá para ver as penas preservadas, e é isso que dá essa cor à cestinha. Nas estatuetas, cada uma tem uma incluído diversos dentro desta procissão, de membros da família real a sacerdotes. Diversos dentro desta procissão, de membros da família real a sacerdotes, músicos. Na parte de trás dá para ver uma imagem, bem na parte de trás da procissão, nua, com as mãos amarradas atrás das costas. Então parece que ela pode estar em apuros, uma vítima de sacrifício humano. Na frente temos um personagem muito interessante, carregando uma cesta cheia de conchas espôndilos pulverizadas. Essa procissão inteira teria percorrido um leito de cascas de espôndilos pulverizadas. Mais uma vez, vemos a importância das espôndilos dentro desses rituais timús. O nível de detalhes dessas representações ajuda a mudar minha compreensão da morte na cultura timú. Não se trata do fim da vida do monarca, mas de sua transferência para um novo papel como um ancestral imortal, ou como um Minaus, como costumam ser chamados. Esse conhecimento é importante porque a realeza vive para sempre dentro da estrutura de crenças dos timus. Um dos detalhes de que eu gosto muito é para onde eles estão caminhando, que é o complexo do palácio. E dá para ver a representação das paredes de adobe exatamente como vemos nos complexos do palácio em Chan Chan. É fácil imaginar o cortejo fúnebre carregando o corpo do monarca vestido com seus trajes funerários, passando por esses portões em direção à próxima vida. Nesta plataforma funerária, os arqueólogos encontraram os restos mortais de 300 mulheres jovens, sugerindo que as necessidades do rei que foi enterrado logo acima daquele muro foram fatais para outros. Talvez aquelas mulheres seguissem a procissão como a vítima de sacrifício da miniatura, com as mãos amarradas nas costas. O monarca estava a caminho de se tornar um Minaus, um ancestral imortal que teria domínio sobre seu povo para sempre. Em Chan Chan, os palácios abrigavam os vivos e os mortos. Este é o túmulo real, onde o rei ou a rainha seriam colocados na transição entre a mortalidade e a imortalidade. Eles não teriam que desistir de suas riquezas ou posses, porque levariam seus servos, até mesmo sua casa, com eles. O palácio se tornava o mausoléu deles. Isso significava que o herdeiro do trono tinha que provar seu valor conquistando novas terras e construindo o próprio palácio. Essa tradição é conhecida como herança repartida. O próximo na linha herdava o direito de governar, mas não a riqueza ou os bens que pertenciam ao monarca anterior. Para ganhar os próprios tributos, os monarcas tinham que dar algo de volta ao seu povo. Isso significava que cada novo rei ou rainha ficava muito motivado e ansioso para demonstrar sua ambição. Sabendo que cada novo rei ou rainha tinha que estabelecer a própria reputação, isso explica o impulso implacável deles, essa agressão Timú para conquistar novos territórios. Também explica por que há tantos palácios aqui em Chan Chan e por que todos datam de diferentes períodos. Os 10 palácios são um memorial aos triunfos do reino Timú. Um reino em que o povo trouxe água para o deserto e vastas riquezas para seus reis e rainhas, onde sacrifícios chocantes eram feitos para apaziguar os deuses, para proteger o reino dos elementos naturais. Mas na década de 1460, os Timús estiveram sob grande ameaça. Não por outro El Ninho, mas por uma força que mudaria a América do Sul para sempre. Em
Enquanto os Timus estendiam sua fronteira norte, outro império estava em marcha, o Inca. De suas fortalezas andinas mais ao sul, eles se preparavam para conquistar a costa. Por volta de 1463, soldados incas uniformizados desceram das montanhas para encontrar os Timus. Nem mesmo esse poderoso império conseguiria resistir aos incas por muito tempo. Em cerca de 1470, o último rei dos Timus foi derrotado e exilado em Cusco, a capital do império vencedor. Uma sociedade que encarnou a hierarquia por 450 anos, de repente fica sem governante. Sem ninguém no controle, os Timus se perderam. Chanchan foi abandonada. Seu povo se dispersou pelos desertos próximos à cidade. Quando os espanhóis chegaram, em 1527, eles trouxeram doenças letais europeias e encheram seus galeões de ouro e prata. Tragicamente, as ruínas de Chanchan foram saqueadas repetidamente nos últimos 500 anos. Quando os arqueólogos chegaram ao local no século XX, ele já tinha sido transformado em uma verdadeira cidade perdida pelos euninhos, uma ruína devastada por areia e tempestade. Depois de séculos de negligência, o meticuloso processo de conservação e escavação está em andamento. Então, não dá para deixar de notar a diferença, sabe? É surreal. A arqueóloga Margarita Penha está supervisionando o projeto. O seu ponto de vista sobre a cultura dos Timus mudou depois de vir para cá? Sim, sim. Bom, quando eu cheguei para trabalhar aqui, sabia um pouco sobre os Timus, mas agora eu sou apaixonada pelos Timus, sabe? E quais são as principais perguntas para você que têm que ser respondidas nos próximos anos? Bom, o mais importante aqui é conservar o local, sabe? Estamos trabalhando nisso, porque se não conservarmos o sítio, vamos perdê-lo. E com ele vão todos os segredos. Sim. Para sempre. Sim. Então, o principal é conservar. Além da conservação, temos também o processo de investigação. Hoje, Chanchan goza do status e da proteção que merece. Em 1986, se tornou patrimônio mundial e conquistou seu lugar de direito no panteão das grandes culturas do Peru. Os palácios, frisos e estruturas de adobe frágeis têm sido protegidos e exibidos. E é um testemunho dos construtores dessa cidade incrível que, 500 anos após o último rei de Timu ter sido exilado pelos Incas, os corredores, praças e palácios de Chanchan ainda inspiram tanta admiração.